Infelizmente, mais mortes aconteceram e elas poderiam ter sido evitadas. Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo. Eu sou o professor Lucas Lopes e esse aqui é um vídeo de aprofundamento para a gente entender, né, o que aconteceu, né, em Petrópolis. O que acontece é o seguinte: quando a gente fala de Petrópolis, ela está na região serrana do Rio de Janeiro. Então, para você que não conhece o Rio de Janeiro direito, porque você não é daqui, eu sou do Rio de Janeiro, né, ou então para você que mora aqui no Rio de Janeiro, mas não conhece direito a região, eu vou te facilitar um pouquinho. Como é que funciona? Região serrana, de fato o nome já te diz, é uma região com serras. Serras são elevações. Elevações no mapa você vê pela coloração mais escura. Então, nesse mapa que você está vendo aqui, você vê um verde mais escuro que vai te trazer uma elevação, um pouco maior. Quanto maior? Entre 1.200 a 1.800 metros de altimetria você vai conseguir encontrar aqui. Tá legal? Agora, essa elevação ela funciona de algumas formas e uma principal característica dela provocou o que aconteceu, né, lá em Petrópolis. Tá? Qual é essa principal condição? É uma barreira orográfica. Você já deve ter ouvido falar de tipos de chuva. Tem chuva frontal, chuva de verão, que é a chuva convectiva, e tem a chuva orográfica. Chuva orográfica é aquela que funciona a partir, né, de um bloqueio que acontece a partir de uma formação de relevo. Lucas, o que aconteceu em Petrópolis foi uma chuva orográfica? Não necessariamente. Só que essa característica do relevo, de ser uma barreira orográfica, potencializou, né, o problema em relação às chuvas que aconteceram ali. Tá legal? Como é que isso funciona de uma forma mais simples de você entender? Aqui embaixo de Petrópolis, você tem, né, aqui a Baía de Guanabara, e a gente tem em volta da Baía de Guanabara uma região de baixada, que é a Baixada Fluminense. No caso do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, a gente ainda tem aqui, ó, deixa eu sair aqui da sua frente, a gente ainda tem desse lado de cá, né, uma baixada que a gente chama de baixada litorânea. Então toda essa região, né, que está aqui você chama de região de baixada. Agora, essa região de baixada ela tem como principal característica de fato ser uma região mais baixa. Sendo mais baixa, se você acompanhar aqui comigo, né, você vai ver que por essa área que está aqui, ó, por essa área passando por aqui, se vem uma nuvem, né, que venha do oceano, se vem uma nuvem com umidade, né, ela não encontra nenhum tipo de bloqueio orográfico, não encontra nenhum tipo de bloqueio de relevo para fazer com que essa chuva pare. Então é uma massa de ar, uma nuvem carregada que vai circular e vai passar direto. Passa direto até onde? Até encontrar uma região de serra, até encontrar a região serrana. Então aqui já é naturalmente uma área onde você tem concentração de umidade, concentração de chuvas. É a área, inclusive, do Rio de Janeiro que mais chove, a região serrana. Então você tem uma área de muita concentração de umidade. Esse é o primeiro ponto que a gente deve levar em consideração. Então, quando alguém vira para você, né, quando vem o governador lá no jornal, ou vem o prefeito, vira e fala assim: nossa, né, foi uma chuva muito intensa, a gente não esperava esse tipo de chuva, foi imprevisível. É mentira. Ele está mentindo, né, para você e para todo mundo. Ele está, inclusive, mentindo para a população que morreu ou então que perdeu um ente querido, né? Isso é um absurdo. Que você virar e falar que, nossa, a gente não esperava. Esperava sim, porque todo ano acontece. Absolutamente todos os anos acontecem chuvas dessa magnitude, né? Agora, existiu uma coisinha que não dava para ter previsto. Tá legal? Uma coisa não dava para ter previsto e eu vou falar já já o que que é. Agora, falar que a chuva foi intensa demais, além do que se esperava, isso é mentira. Tá legal? Esse tipo de chuva é recorrente. Todos os anos acontece. Claro, graças a Deus, o resultado não é igual. Todos os anos. Tá legal? Só que você já teve muito tempo para poder bolar um plano aí, né? Não de emergência, mas de prevenção. Até porque em 2011 a gente teve, né, já faz aí 11 anos, em 2011 a gente teve, né, uma situação tão catastrófica quanto essa. Não foi pior, essa está sendo pior agora. Já tem quase 100 pessoas mortas até o horário que eu estou gravando, são 9h30 da noite de quarta-feira, dia 16. A gente tem aí 94 pessoas confirmadas, né, em relação a óbito. E muita gente que ainda está desaparecida. Então esse número de óbito, infelizmente, ele vai aumentar. E são mortes que poderiam ter sido
evitadas, tá legal? Agora, então, a primeira condição importante é ser uma barreira orográfica. Como é barreira orográfica, bloqueia a chuva, funciona como uma área de barlavento, tá legal? Uma área de barlavento é a que recebe a umidade de cara, bate de frente com ela, né, e não deixa a umidade passar, a umidade fica concentrada, tá legal? Outra coisa importante é o tipo de nuvem que foi formada. Essa aqui é uma cumulonimbus. O que isso significa? Algumas características importantes, né, que carregam, né, a cumulonimbus. Por exemplo, a primeira característica importante é que ela é uma nuvem muito alta. Sendo muito alta, e muito alta quanto? Ela, para ser chamada de cumulonimbus, ela tem que ter pelo menos 15 quilômetros, né, de altitude. Ela é muito alta. Tá legal? E por ser muito alta, ela consegue acumular muita umidade. Então é uma nuvem que provoca chuvas intensas. E tem um agravante, porque ela não é grande para os lados, ela não amplia em diâmetro, ela amplia em altitude. Então a água fica concentrada. Você não tem essa água sendo distribuída por uma área maior. Se o diâmetro da formação de nuvem fosse maior, essa água seria melhor distribuída. E nesse caso, você tem uma chuva muito concentrada. Então esse é o segundo fator importante para que tenha acontecido chuvas da maneira com que aconteceu. Um outro fator é o relevo agora mais aproximado de Petrópolis exatamente. Por quê? Porque quando chove em Petrópolis, vai chover tanto na área onde a cidade está construída, que é uma área de formação de vales, né? São áreas mais baixas em relação às áreas em volta, são depressões, tá? São áreas mais baixas do relevo em relação aos picos que aparecem. E que picos são esses? Ó, eu vou até sair daqui da frente para você poder ver com mais calma. Você tem vários picos que estão aparecendo para você marcados aí. Alguns chegam até mais de 1.800 metros, né, de altitude, como é o pico do Alcobaça, que está bem em cima da minha cabeça aqui, tá legal? Agora, essa situação, ela provoca que consequências? Quando chove numa formação de relevo, imagina que eu tenho um morro, tá legal? Eu tenho um morro. Uma formação que ela tem elevação, né? E essa elevação ela é curvada. Por que ela é curvada? Porque o tipo de clima nosso aqui do Rio de Janeiro é um clima úmido. Então os meus formatos, né, das montanhas e dos morros, elas vão ser arredondados. Se fosse uma região de clima seco, esse formato seria pontiagudo, tá legal? Então eu estou falando de uma formação que ela é, né, arredondada. Então essa formação arredondada, né, deixa eu uma posição melhor aqui, ó. Opa, essa formação arredondada, quando cai água aqui em cima, quando chove aqui em cima, esse relevo funciona como um divisor de águas. O que isso significa? Água cai para um lado, água cai para o outro. Perfeito? Então o relevo funciona como um divisor de águas por conta do seu formato arredondado. É a Serra do Mar, tá legal? Serra do Mar porque tem um formato ali, né, como se fosse de ondas. Esse formato arredondado, ele provoca para a gente essa divisão de águas, onde, por exemplo, se chove na região do Monte Florido, ou no Morro do Teto, ou no Pico do Alcobaça, qualquer monte desses aqui, você vai ter a água se deslocando para áreas mais baixas. Vai chover e essa água vai deslocar para áreas mais baixas. Só que choveu muito. E quais são as áreas mais baixas? São as áreas de vale. Eu sempre falo nas minhas aulas, né, para os meus alunos terem muito cuidado, principalmente quando forem tomar banho de rio, alguma coisa assim. Porque coisas, por exemplo, desse tipo aqui podem acontecer. Aqui você está vendo um leito de um rio. Esse leito do rio, você consegue ver as rochas aqui, tá legal? Eu peço muita atenção a você aqui agora para você olhar para esse leito de rocha. Tá legal? Dá uma olhada nesse leito de rocha. E olha que legal, as rochas são arredondadas, tá vendo? Porque a erosão que acontece aqui é pela água. Então, para corroborar o que a gente está falando. Essas rochas aí, elas já estão, né, sumindo da sua visão. Por quê? Porque choveu na cabeceira do morro, tá legal? Choveu na cabeceira do morro, choveu na nossa área ali, né, de elevação, e o relevo funciona como divisor de águas. Então você tem, né, até dar um pause aqui no vídeo, o que você tem? Você tem uma elevação aqui, né, em cima de mim, você tem uma elevação para cá, e você tem uma elevação para lá. Então você tem uma elevação à esquerda e à direita. Você tem duas elevações. Vai chover nessas elevações? Opa, ó, choveu nas elevações? A água que estava aqui corre para cá, a água que estava aqui corre para cá. E aqui está o que no meio? Está o rio. Tá legal? É ali onde o rio está. E o rio está nessa posição, olha o que acontece. Cadê o leito do rio? As rochas que você via, você já quase não vê direito. Você tem aqui, ó, só um pedacinho sobrando aqui no final. Porque toda essa água aqui,
ela procurou um canal fluvial, procurou uma bacia hidrográfica e acabou gerando, né, no caso, essa tromba d'água, essa cabeça d'água. Agora eu quero que você imagine isso, né, numa intensidade muito maior. Por que muito maior? Choveu em Petrópolis, né, ao longo de 6 horas, choveu o equivalente a 1 mês e meio, tá legal? Agora, em 3 horas, a gente diminui esse recorte temporal, em 3 horas choveram 230 milímetros de água. O que é 230 milímetros de chuva? É porque eu falo para você e você fala, pô, beleza. O que são 230 milímetros de chuva? Imagina que você tem uma caixa de 1 metro quadrado, tá legal? Essa caixa de 1 metro quadrado, né, aí como você tem a profundidade, vai ser o nosso metro cúbico. Essa caixa, imagina que ela acumulou com a chuva 230 milímetros, 230 litros de água em 1 hora. Tá legal? Imagina que em 1 hora ela acumulou 230 litros d'água com uma caixa de 1 metro por 1 metro. Por 1 metro. Você entende o que é 230 milímetros de chuva? Em uma caixa de 1 metro cúbico, você acumulou 230 litros de água, captou d'água da chuva em 1 hora. Isso é bizarro. Isso é bizarro, é bizarro. É muita água. É muita água e não dá vazão. Uma área que não está preparada, não dá vazão. Uma área que não tem investimento em saneamento básico, em coleta de esgoto pluvial, não dá vazão. Resultado é esse. É deslizamento. Resultado é tragédia. As imagens são chocantes. Essa casa aqui, inclusive, ela tem um outro andar. Esse aqui é o segundo andar da casa. Onde é que está o primeiro andar? Está debaixo da lama. A situação, ela é assim, é absurda. Isso aqui dá para colocar o som. É muita água. É muita água. E tá procurando, acontece a chuva, essa chuva, né, procura o vale e ele não dá conta. É muita água. Assim, essa quantidade de água era esperada? Então, se teve a previsão meteorológica, e a previsão meteorológica falou o seguinte: vai chover pra caramba, vai chover muito. A previsão falou isso, vai chover muito. O que a previsão não conseguiu prever? E não dá para prever isso. Isso não tem como fazer. Tá legal? Não conseguiu prever que a nuvem ia ficar estacionada. Porque mesmo que você tenha um núcleo de chuva, núcleo de tempestade numa região, é comum que essa nuvem se desloque de alguma forma, distribuindo essa água para algumas outras áreas. Até porque essa nuvem vai perdendo água, vai chovendo, vai perdendo água, ela vai perdendo peso, ela vai levantando, a nuvem levanta e vai passando por cima do morro. Não foi o que aconteceu. Isso não dá para prever. Agora, vem falar para mim que a quantidade de água foi inesperada. Pô, todo ano acontece isso e todo ano responde a mesma coisa. Todo ano fala a mesma coisa. A chuva foi imprevisível. A chuva é imprevisível. Não, essa chuva aí, nossa, não tinha como saber. Todo ano é a mesma coisa. Todo ano. Então, há de se fazer um plano de prevenção. De prevenção para que isso não aconteça. Para, de novo, é a segunda vez que eu venho gravar um vídeo aqui pra gente, né? Onde você tem mortes por conta de tragédias que poderiam e deveriam ter sido evitadas. É muito forte. São imagens muito fortes. Tem imagens muito mais fortes do que essa. Eu optei por não trazer. Porque, assim, imagens chocantes, assim, chocantes. Olha isso, olha o carro. A força da água. A força da água é tremenda, tremenda. É gigantesca. E a água leva tudo, ela vai levar tudo. Não poupa, entendeu? A água vai levar tudo. Assim, foi um absurdo o que aconteceu. Em quantidade de chuva, em tão pouco tempo. Então, é uma situação muito complicada. Agora só. O que a gente tem que ficar de olho? Porque hoje é quarta-feira. Tem previsão de chuva até domingo. E agora a situação é um pouco mais tensa ainda. Por quê? Ah, beleza, não vai chover igual choveu? Muito difícil de chover, a mesma coisa que choveu. Por conta de questões meteorológicas mesmo. É muito difícil de chover tudo que choveu. O que pode acontecer
é de ter uma chuva, por exemplo, fina, uma chuvinha fina, aquela chuva que fica ali durante um dia inteiro, e já o solo muito encharcado, já muito instável, provocar novos deslizamentos. Isso pode acontecer. Então não vai ser, por exemplo, surpresa se aparecerem novos deslizamentos por conta das chuvas que vão continuar acontecendo até o final de semana. Então, de fato, é uma situação muito complicada. Então, Petrópolis está passando por um problema muito grave. E fica a minha solidariedade, né? E aí peço também a quem puder, ou quem quiser se sentir na vontade, o SOS Serra, que é uma ONG que já é atuante na região, tá coletando doações que podem ser feitas, né, através do Pix, no valor que você quiser. Mas também tem muitos pontos do Rio de Janeiro, aí é mais para quem mora na cidade do Rio de Janeiro, que estão coletando mantimentos e muitas doações mesmo para a galera de Petrópolis. É uma situação complicada e, infelizmente, muito recorrente. Então não vem não, seu governador, virar para mim e falar que isso aí a gente não tinha como prever. Tinha sim, tá legal? Inclusive, todo ano isso acontece. Todo ano tem uma enchente. Talvez não nessa proporção. Mas se a gente não consegue conter as enchentes menores, que acontecem todos os anos, quando vem uma dessa, aí a gente enxerga de fato como é problemática a estrutura da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Beleza? Espero você que tenha assistido esse vídeo tenha entendido um pouco mais sobre o que aconteceu. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa os sininhos. Beleza? O sininho aí, né? Das notificações. Show? Te espero na próxima. Um abraço.